Salve galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer o nosso vídeo de análise do adversário. Sempre a gente faz, antes da rodada, a gente faz o nosso vídeo de análise do nosso próximo adversário, e dessa vez o adversário é o Bahia. O Grêmio joga contra o Bahia nesse domingo às 4 horas da tarde. Como é que joga o Bahia? Quem são os destaques? O que a gente pode enfrentar de dificuldade? E como é que o Grêmio está se preparando para essa partida? Vem comigo depois da vinheta. Galerinha, antes da gente começar a falar sobre Grêmio e Bahia, Bahia e Grêmio, vou pedir um minutinho da atenção de vocês pra gente falar da Betson. A Betson, que é a nossa parceira do Entre Linhas, parceira aqui do canal, tem uma das casas de apostas mais seguras do mundo, já foi escolhida a casa de apostas mais seguras do mundo de 2021. Tá procurando uma casa de apostas para apostar com segurança? É na Betson. A Betson aposta no Entre Linhas e a gente aposta na Betson. Então, vem com a gente, vem no link aqui da descrição, vai lá, faz o teu cadastro, aproveita que eles estão com uma promoção incrível, pode ganhar um bônus de até R$500, mais uma free bet de 20. Faz o teu cadastro e aposta. Então vamos falar sobre Bahia e sobre Grêmio, né? Começando pelo Bahia. O Bahia, que é um dos adversários do Grêmio no G4, nessa briga para o acesso para a primeira divisão, é o terceiro colocado, né, na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, e está ao alcance do Grêmio, né, na posição na tabela. Tanto é que se o Grêmio conseguir vencer a partida, o Grêmio ultrapassa o Bahia na posição na tabela dentro do G4. Mas não pensem que vai ser um jogo fácil. Né? Primeiro porque a gente sabe que o Bahia leva muita gente para o estádio. Né? A situação do jogo, as circunstâncias do jogo, certamente vai fazer o estádio ficar cheio de gente. E a torcida do Bahia, a torcida baiana, a gente sabe que é uma torcida que apoia muito. Não vai ser um jogo fácil. Né? E se o Bahia não tem lá um baita de um time, pelo menos esse apoio eles vão ter. E a gente vai ter dificuldade. Eu não espero que o Grêmio vai ter facilidade. Tem muita gente dizendo que, o Grêmio tem que chegar lá, tá na hora de mostrar que tem que ganhar fora, porque se não ganhar fora é um desastre. Não, eu acho que diante das circunstâncias, o empate não é mau resultado. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Bahia tem passado por alguns maus momentos, tanto é que trocou de técnico, o técnico Anderson Moreira estreou, né? Vai estrear, na verdade, porque até então ele vinha só atuando fora de campo, né, na última partida, em que o Bahia perdeu, né, em casa. O Bahia já não vence em casa há umas três partidas que o Bahia não vence em casa, inclusive perdendo em casa alguns jogos importantes. Então o Bahia vive um momento delicado. Isso é um fator que pode nos favorecer e é a primeira coisa que eu tenho para dizer aqui no nosso vídeo. O Bahia vive um momento delicado. O Bahia tem um técnico novo, o técnico Anderson Moreira vai estrear na Casa Mata contra o Grêmio, isso pode ser um fator positivo para o Bahia, porém também é um fator que pode nos ajudar, porque um treinador novo que vai tentar colocar o trabalho dele dentro do vestiário do Bahia, e isso a gente sabe que leva tempo, né? Ele provavelmente vai manter a estrutura do time anterior até conseguir implantar o trabalho dele. E aí, falando de estrutura do time que vinha sendo aplicada antes, a gente vai falar de como normalmente o Bahia joga. O Bahia tem, eu vou chegar aqui por ladinho, né? Não posso esquecer, porque senão eu fico ocupando o espaço aqui do nosso campinho, o campinho vai entrar aqui. E aí vocês vão ver que o Bahia costuma jogar num sistema de 4-2-3-1. Pelo menos as últimas partidas do Bahia têm sido dessa forma. Uma linha de 4 defensores, 2 volantes, 3 meias, né? 2 extremas, na verdade, com um meia de ligação entre eles, e um centroavante. Né? Algumas posições elas têm alguns titulares absolutos, alguns jogadores que são destaques, como por exemplo o Danielzinho, um jogador de meio campo, que o Grêmio já inclusive tentou trazer ele aqui para o Rio Grande do Sul, né, para jogar no Grêmio. O centroavante tem jogado normalmente o Rodallega, que acho que é um colombiano, tenho certeza, acho que é colombiano, é jogador interessante, jogador brigador. O Rildo não joga, né, que é uma situação que a gente andava reclamando aí, que o Rildo era um jogador que está sendo destaque no Bahia, não joga por duas circunstâncias. Primeiro, porque tem uma cláusula contratual que o impede de jogar, e segundo, porque está suspenso pelo terceiro amarelo, já que ele tomou na última partida. Então vou jogar o meu campinho de volta aqui, vou voltar para o meio, para o centro do nosso vídeo, para continuar falando sobre os destaques do Bahia. No gol, a gente tem um destaque para falar, que é o Danilo Fernandes, o goleiro que jogou aqui no nosso co-irmão, né? Aquele que a gente não pode dizer o nome, enfim.
E ele jogou lá, foi pro Bahia, tá lá, sendo um destaque. Né? Inclusive, é um dos principais jogadores do time do Bahia, que tem feito boas defesas, feito bons jogos, vai jogar contra a gente, provavelmente vai ser titular. Na linha de defesa, nada surpreendente, tem uma linha de defesa já bem constituída, alguns jogadores jogam há algum tempo lá, como o Luiz Otávio, por exemplo. Na linha de volantes, eles têm um jogador que se chama Rezende, é Júlio César Rezende. É um jogador bem interessante, é um dos principais jogadores desse meio campo do time do Bahia. Provavelmente vai ser o cara que vai tentar ali dar uma organizada no time, além de marcar muito bem, além dos jogadores de frente. Como o Rildo não vai jogar, como estava falando agora há pouco, fica aí uma dúvida de quem é que vai ser o substituto do Rildo para jogar, que normalmente joga pelo lado esquerdo, né? A gente conhece o Rildo costuma jogar pelo lado esquerdo do campo de ataque, no Bahia estava fazendo dessa forma. A gente ainda não se sabe ainda, nenhum setorista do Bahia está cravando quem é que vai jogar no lugar dele. Algumas alternativas surgem. Por exemplo, eventualmente, né, quem entra no lugar do Rildo, em determinadas circunstâncias de jogo, é o tal do Jacaré, o Boca Grande, aquele que meteu o Cruzeiro. O jogo que o Cruzeiro passou trabalho, o jogo contra o Bahia, né? Apesar de o Cruzeiro ter jogado melhor que o Bahia, quem ganhou o jogo foi o Bahia, com gols do tal do Vitor Jacaré. O tal do Jacaré, esse aí, pode ser que jogue. Vai depender da postura que o Bahia resolver entrar no jogo contra o Grêmio. Né? A gente conhece o Anderson Moreira, não acredito que ele vá vir muito faceiro para cima da gente, ainda mais que é o primeiro jogo dele. Acredito que ele vá, talvez, fazer alguma troca um pouco mais convencional, tradicional, para tentar constituir um meio-campo um pouco mais forte e não lançar um atacante como o Jacaré. Mas pode ser que certamente esse cara pode aparecer pelo menos no segundo tempo para nos encrespar a vida. E aí, depois de falar do Bahia, a gente vem para falar do Grêmio. O Grêmio vem trabalhando durante essa semana com a possibilidade de manter o esquema da última partida, quando voltou uma linha de 4 zagueiros, 4 defensores, né, 2 zagueiros e 2 laterais, 2 volantes, uma linha de 3 do meio para frente e mais o centroavante. Né? O Diego Souza certamente vai ser titular, não tenho a menor dúvida. Existem algumas dúvidas com relação à formatação do meio de campo. A zaga parece que está bem definida. Vai jogar o Grando, Chapecó. Na direita deve ser o Rodrigo Ferreira. Jeromel e Bruno Alves, que tem feito excelentes partidas, uma excelente dupla de zaga. O Bruno Alves está conseguindo, pelo menos a mim, né? Falo por mim, está me fazendo não sentir saudades do Kahneman. O Kahneman é um excelente jogador, um mito do Grêmio. E certamente seria titular nesse time, mas as boas atuações do Bruno têm me deixado seguro quanto à nossa defesa, e o Grêmio hoje é a principal defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, muito por causa das boas atuações do Jeromel e do Bruno. Na esquerda, o Nicolas, ninguém vai discutir que o Nicolas se não é uma grande contratação, uma grande sumidade como lateral, pelo menos é o melhor que nós temos no grupo. No meio campo começam as dúvidas, né? Como a gente tem alguns desfalques, Vija Sante não vai jogar, por exemplo, a gente acredita que a substituição do Vija Sante vai acabar sendo com o Thiago Santos. Não é o que nós gostaríamos, né? Se perguntar para mim, Rodrigo, quem é que tu gostaria que jogasse? O Thiago Santos estaria na última opção. Lucas Silva também não está fazendo bons jogos. Infelizmente, o Grêmio está negociando o Fernando Henrique, que é um jogador que eu gostaria de ver jogando mais, mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Eu gostaria de ver um outro jogador que não fosse nem Lucas Silva, nem o Thiago Santos. Provavelmente vai jogar o Thiago Santos com o Bitelo. Se não jogar os dois, o Bitelo mais na frente. E aí, na linha de meio campo, mais à frente, provavelmente vai jogar o Campas. Também não vai jogar o Biel, né? Porque ele tomou o terceiro amarelo, então não joga. Né? O Grêmio também tem esse desfalque na nossa extrema esquerda. Nossa extrema esquerda não deve jogar. Então o Campas provavelmente vai jogar. Se não jogar centralizado, vai jogar aberto pela esquerda. E aí, do outro lado, vai jogar o Janderson e na frente o Diego Souza. Tem uma posição ainda que pode ser que haja alguma modificação. Não se descarte nem a presença do famoso tripé de volante, a volta do tripé de volante. Daqui a pouco pode acabar jogando Thiago Silva e Thiago Santos e Lucas Silva, mais o Bitelo, num tripé, refazendo o tripé do meio campo, aquele que jogou no Gauchão. Quase ia esquecendo, Ferreira está de volta, relacionado de novo pelo técnico Roger, depois de um tempão afastado, aí tratando de lesão, fez cirurgia e tudo mais, voltou a treinar, está à disposição. Se não começar como titular, que não se acredita que vai começar como titular, pelo menos no segundo tempo vai aparecer. Outro que também apareceu na lista de relacionados, depois de uma boa partida no time de transição no meio de semana, foi o Pedro Lucas. Então, como a gente vai ter o Campas provavelmente começando o jogo, o Pedro Lucas deve ser
o meia armador que o Grêmio vai ter à disposição no banco de reservas para uma eventual substituição. Esse é o Grêmio que a gente está imaginando vir para o jogo. Resultado, e aí pode acontecer muita coisa. Como eu falei lá no início do vídeo, um empatezinho não é ruim, mas como eu falei também, o Bahia não está conseguindo ganhar em casa, está tendo dificuldade em casa, a gente pode, quem sabe, aproveitar um contra-ataquezinho, de repente fazer um gol ou mais, né? Da mesma forma que a gente, por exemplo, ganhou o Grenal no Gauchão, que o Inter nos causou algum problema, a gente foi lá em 3 chegadas, o Elias marcou gol, e aí ficamos todo mundo feliz, metemos 3-0. Quem sabe o Grêmio não arma uma dessas para cima do Bahia, e aí o Grêmio se consolida mais ainda no G4, tomando a 3ª posição do time baiano. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de vir aqui embaixo, curtir o vídeo, comentar no próprio vídeo, dizer o que vocês acham, quem é que vocês acham que pode ser o time titular. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, para não perder os conteúdos que a gente está sempre trazendo aqui para vocês. Um grande abraço para vocês e fui!